Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Humanamente. Hoje a gente vai falar sobre alimentação ideal. A nossa convidada já está aqui do lado, Franciele Guimarães, e ela vai mostrar pra gente como que a saúde se relaciona, a saúde mental, a saúde física. É isso que a gente vai bater um papo aqui e ela vai mostrar pra gente. Bom, aproveitando para já agradecer os nossos apoiadores, tá aqui com o FIRP, a Lice, agora o iTech tá com a gente também, então muito obrigado aí a confiança de vocês, a parceria. Vou passar a bola para vocês, né, meus companheiros aqui de bancada, Benito Pedro, Afonso Moraes, para a gente já chamar a nossa convidada já já. É isso aí. Pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Uma vez obrigado por estarem conosco, né? Espero que estão agora, que possam desfrutar um pouquinho desse bate-papo, né? Obrigado, Renata, mais uma vez, Afonso, Pedro, papo reto. Esperamos ter um bom bate-papo aqui. Com certeza. Vamos lá. Bom, eu conto os dias do mês para chegar esse dia onde aprender essa ideia da Renata, a idealizadora desse programa, e a realização do meu parceiro, do Benito, né? Só traz conhecimento, tanto conhecimento na área corporativa, quanto conhecimento na área de saúde e bem-estar. Cada vez está aprendendo, estamos no 5º episódio, esperamos aí melhorar, esperamos futuramente fazer campanhas, trazer brindes, né? Para que vocês venham nos assistir, ou nos assistam depois no podcast. Agradecer essa super produção do Papo Reto, né? Que faz o meu outro podcast também. E vamos para vocês dedicar essa hora, 50 minutos, 60 minutos que tem um conhecimento e pergunte, esclareçam suas dúvidas para ter uma vida saudável. É verdade. Então interajam com a gente, quem está aqui no ao vivo, acompanhando agora aqui em tempo real. E aí, doutor Afonso, você já tocou num aspecto, né, num ponto bem importante. A gente sempre fala aqui, Fran, a gente reforça, né, que são temas votados. Então esse foi o tema mais votado do mês, né? Verdade. Então a alimentação, as pessoas estão realmente preocupadas, né, com isso. A Fran vai falar um pouquinho pra gente aqui. Não vamos ficar igual americano, né? Igual americano. Um nível de obesidade gigantesco. A gente vai pegar. Vi uma pesquisa muito interessante hoje antes de vir pra cá. Vou falar com a Fran também de números que são bem sintomáticos e preocupantes. Isso. Mas enfim, pra gente começar, viu que já tem muito assunto aqui, né, Fran? Já tem muito assunto, vai ser um bate-papo com certeza muito rico aí pra quem tá assistindo a gente, porque é um tema de interesse pra todo mundo, né, assim, enfim, é o que a gente vai mostrar aqui. Então, pra já começar, obrigado, né, por ter aceito o nosso convite, é um prazer ter você aqui. Eu costumo brincar que a Fran é a saúde em pessoa, ela realmente vive isso, né, eu acompanho, eu conheço já a Fran, e aí eu queria falar um pouquinho pra gente já começar, Fran, obrigado. E para começar, o que é o mindset de saúde, né? Você fala, a sua tese foi em cima disso e você fala muito sobre mindset. O que seria esse mindset de saúde? Bom, gente, obrigada aí pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, batendo esse papo sobre esse assunto, como a Rê falou, introduziu muito bem, ele é de interesse de todo mundo, porque a alimentação, todo mundo come, né? A comida é uma coisa que a gente, desde pequenininho, a gente vai criando esse relacionamento com a comida, e a gente vai entrando na fase adulta e vai se distanciando desse relacionamento. Mas a gente vai falar um pouco mais isso, né, mais para frente. Mas em relação ao mindset, por que eu brinco de mindset de saúde? Porque a teoria, né, do mindset, o estudo do mindset, existem dois mindsets, fixo e o mindset de crescimento ou desenvolvimento, ou mindset de sucesso, que é mais visto aí hoje em dia na internet. Porque se a gente não mudar o nosso mindset ou não ter minimamente a consciência de em qual estado eu estou hoje, né, eu falo isso mental mesmo, eu não consigo pensar em novos desafios, em crescimento e desenvolvimento, sejam de metas de trabalho, sejam de metas pessoais e também de alimentação. Mas faz todo sentido. Então, eu trago para a medicina do estilo de vida, que é a minha especialidade, eu trago o mindset antes de tudo, porque eu preciso saber onde eu estou para saber para onde eu quero ir e como eu vou, né? Quais vão ser as ferramentas que eu vou usar para alcançar isso. Na alimentação, é muito importante a gente partir desse pressuposto. Perfeito. Seria bom dar uma qualificação da Fran, fala um pouquinho da sua formação, o que você faz, né? Só tira um pouquinho o cabelo aqui pro pessoal, já deu isso, para o pessoal te ver bem em casa. Para não aparecer mesmo. Bom, eu sou enfermeira, né? Minha formação base é na enfermagem.
Eu tenho especialização em saúde pública, trabalhei muitos anos com saúde pública mesmo, ali na atenção básica, né, a saúde, atenção primária, na educação e promoção da saúde. Então, a alimentação aí começou a me pegar nesse momento, porque quando a gente fala de prevenção de saúde, o principal assunto é a alimentação. Aquele ditado, né? A gente vive pela boca, né? Ou morre pela boca, né? Exatamente, total. Né? Eu brincava muito nessa época de saúde, e eu tenho especialização em saúde pública, né? E vivência também, e aí eu fiz uma especialização também mais recente agora, isso há 13 anos atrás, mas eu fiz uma mais recente agora de estilo de vida saudável e vegetarianismo. Inclusive, sou vegetariana estrita ou vegana, né? Mas eu não gosto de falar muito do veganismo em si, porque a gente está falando só da alimentação mesmo. Sim, então, sim. aí eu gosto do termo vegetariano. Então, eu fiz essa última especialização que me trouxe mais uma atenção, um olhar maior para a medicina do estilo de vida, pensando em mindset, pensando aqui nos O gatilhos. vegetarianismo ou o vegano é o caminho melhor que tem para alimentação? Ou ele é Olha, uma... pergunta já. ou ele é só uma alternativa de E vida, aí né? eu já vou emendar. Vindo para cá, estava vendo alguma coisa e vi que até uma questão de uma criança que acabou, os pais, por ser, acho que talvez não cuidaram, né, como deveria, essa Uhum. questão de ser vegano, né? Tá. E a criança acabou falecendo por desnutrição. Tá. Então, só para apimentar um Ótimo. pouquinho aí, para a gente Perfeito. entender. Porque é muito difícil, né? A gente foi criado de uma, pelo menos pouquinho minha mais perto geração, aí, né? isso. A gente foi criado de uma forma, e aí agora eu também procuro me alimentar bem, né? De uns anos para cá. Já fui bem desregrado. Mas fala um pouco para a gente sobre Tá. isso, principalmente a alimentação com o bebê, né? Com a Tá, criança. claro. Isso é uma Excelente. a introdução alimentar que a gente chama, né? Ou seja, você nasceu, você mama ali, né? Então é o seio materno, e aí a gente entra na introdução alimentar aí a partir dos 6 meses é o ideal, o padrão. Algumas crianças a gente antecede um pouco isso, de acordo com alguma necessidade ali, né? Mas o ideal é que até os 6 meses, a partir dos 6 meses, você comece a introduzir esse alimento. Qual que é a questão? Lembra que eu falei bem no comecinho também, que a gente aprende a se relacionar com a comida, quando a gente é neném, e a gente vai se distanciando desse relacionamento e passa a virar uma coisa automática, e a gente ingere o que a gente não tá nem vendo, não sente o gosto, a gente não percebe, né? Então, o que acontece? Quando a gente é criança, na introdução alimentar, olha como o bebê se alimenta. Ele tá conhecendo os alimentos, ele pega, né, com a mão, ele pega ali o Sim. pedaço a banana inteira, ou o pedaço do mamão, e ele olha, ele cheira, ele passa no rosto, ele mastigar, engolir, é a última coisa que ele faz. Né? Então, o que acontece? Ele entende, ele vê a cor, a textura do que ele está ali para introduzir, para anteceder realmente a degustação daquele alimento. Então, o que acontece? Isso hoje, na vida adulta, o que a gente tem tentado trazer para resgatar isso? A atenção plena, o mindfulness, o mindful eating, que é o que a gente fala, que passa essa atenção plena para o momento do alimento. Então, você, hoje, ao invés de entrar numa alimentação automática, né, e que você simplesmente pegou ali, ou pegou numa prateleira, ou serviu num self-service ali, você passa a ter um momento que antecede a introdução do teu alimento. E o que acontece em relação às crianças, né? E voltando, isso é só para dar um overview geral em relação a como a gente se distancia. Então, para a gente sempre ter essa referência do neném ali. Eu nunca tinha pensado nessa questão do relacionamento, né? Interessante isso com a Sim. comida. Sim. Exato. Ele é muito importante porque aí não é só questão de você comer, fazer escolhas melhores, vai te ajudar a fazer escolhas melhores. Você vai olhar para o prato e você vai falar assim, nossa, eu vou comer isso. Né? Ou você vai olhar e falar assim, nossa, eu vou comer isso. Foi Sim. isso que eu escolhi. Então, você passar a escolher o teu alimento, o horário que você vai comer,
você ter autonomia disso. Então, minha vida é corrida, é pra lá e pra cá, eu não consigo parar, tenho 30 minutos de almoço. Você vai sentar num lugar onde não tem ninguém, você vai sair, você vai colocar a tua mesa ali, onde quer que você esteja, você vai se servir, vai ser o teu momento de autocuidado. Então, você passa a ter consciência disso e você começa a escolher melhor. Você não vai querer, se você está olhando mesmo que você está comendo, você vai querer comer melhor. Né? Então, a saciedade vai entrar num processo diferente, porque você vai estar se conectando com aquela comida, e assim vai. Mas, voltando à parte do vegetarianismo e veganismo, eu não acho, tá? Apesar de ser, é uma escolha minha, eu não acho que é a ideal, é a única ideal. Tá? O que eu acho que é ideal? Voltando para a medicina do estilo de vida, que é uma coisa super legal, gente, que hoje a gente, em Harvard, a gente tem ela como uma especialidade médica, tá? É uma especialidade, já tem alguns médicos no Brasil também, tem a Sociedade Brasileira de Medicina do Estilo de Vida, inclusive eu tenho o Dr. Lucas, vou até dar falar aqui, que é maravilhoso, dar um spoiler dele aqui, ele é do Rio de Janeiro, mas atende online, inclusive ele... Tenho consultado com ele nos últimos anos, e é realmente uma vertente da medicina que a gente precisava muito para parar o que a gente estava fazendo e recomeçar. Tá? Então, de acordo com a medicina do estilo de vida, a alimentação ideal, tá? De acordo com a medicina do estilo de vida, é a plant-based. O que é a plant-based? A plant-based você tem a alimentação baseada em frutas, verduras e legumes. Então, você introduz uma quantidade grande desses alimentos na tua... Ou seja, traduzindo ali em porções, pelo menos 3 a 4 porções ali de frutas, verduras e legumes, tá? Durante o dia. E você diminui a ingestão de produtos, né, de alimentos de origem animal. Você diminui, você reduz, tá? Então, e se for olhar o pé da letra, jogar lá no Google, lá, qual que é a alimentação do plant-based, eles inclusive permitem, eles têm uma flexibilização de que você até 2 vezes por semana, você pode comer carnes, tudo, mas você diminui, você reduz isso a 2 vezes na semana, ao invés de ser todos os dias, em todas as refeições, tá? Então, não necessariamente é um vegetariano ou um vegano, tem uma alimentação mais saudável. E aí a gente vai puxar para esse caso que você trouxe aí. Por quê? Com certeza tem outras questões envolvidas, principalmente de alguma comorbidade, algo ali para uma criança. Qual que era a idade? Eram meses? Não, já havia, já tinha alguns aninhos já. Tá, E os pais só se alimentavam de frutas e verduras e acabou que a criança Tá, tá. veio a falecer. Isso é bem difícil a gente falar assim, né? Sim, Mas com sem certeza conhecer o tinha. caso, né? Claro, mas o que acontece? Porque o que a gente vê são os dados gerais, né, da nossa população. A gente tem um número muito grande de obesidade infantil, de crianças e adolescentes com diabetes, tá? Então, assim, e não só diabetes tipo 1, tá? Que o tipo 1 é aquela que a gente nasce com ela, eles têm que tomar insulina e tal. A do tipo 2 já. Tá? Então, o tipo 2 é o quê? É estilo de vida. É aquela diabetes que a gente, nosso avô tem, sabe? Por quê? Comeu errado a vida inteira, comeu mal a vida inteira. E, Fran, só para complementar, vindo para cá, eu vi uma pesquisa do IBGE que foi divulgada em 2021, então uma pesquisa super recente. 47% da população brasileira já está no nível de, não é nem de obesidade, mas sobrepeso de 47%. Então, assim, sedentarismo também, porque eu não vou lembrar de cabeça agora, eu até poderia, enfim, ter... Mas são números muito alarmantes, alarmantes. A gente tá pensando na população toda, tá? População Brasil. Então... E hoje, voltando para o assunto que a criança morreu, lamentamos muito, claro, mas a nossa alimentação, esse dado é super legal, que tá recente, mas se a gente for olhar também a pirâmide lá, os dados de índice de mortes no Brasil, a gente é campeão, a gente perde só para os Estados Unidos, que a gente estava falando antes, para mortes por doenças cardiovasculares. Meu Deus, olha isso, né? Isso que tem a ver com a alimentação. Total. Sério? É só estilo de vida e alimentação. Sedentarismo e alimentação. Perdão, Afonso. O que eu deveria colocar diariamente? Você falou frutas e legumes, mas tem algo em especial que você fala, esse aqui, olha, mesmo que você não goste, coloca na sua diariamente. Eu sou do básico, a Rê me conhece, me vê me alimentando no dia a dia, eu acho que nada, dietas restritivas, malucas, essas coisas não funcionam. Por que não funcionam? Porque elas estão te tirando
algo. E nem sempre isso que elas estão tirando é realmente algo que deveria tirar. Por exemplo, uma coisa que eu acho fundamental é você ser amigo do carboidrato, gente. Seja amigo do carboidrato, gente. Isso é muito importante. Mas não pode ser muito amigo, né, carboidrato? Calma, eu vou jogando Carboidrato é a árvore da felicidade, mas em compensação é a árvore de transforma em gordura, etc. Tá, é ótimo você ter falado isso, Afonso, porque é exatamente essa ideia que se formou na internet sobre o carboidrato. Ele virou um vilão. Sim. Mas o carboidrato não é um vilão. A gente tem que conhecer, a gente tem que estudar um pouco, dar uma olhada mesmo, buscar ali fontes para a gente entender realmente as diferenças dos carboidratos. Por que eu tô falando do carboidrato de um modo geral? Por quê? Ele não pode faltar na alimentação, inclusive pela plant-based, 50% a 60% da tua alimentação do teu dia é carboidrato. Tá? Então, é no mínimo a metade. É bem, tá? bem grande, a porcentagem Exato. é bem... Que bom. Que bom, não vai faltar não. Metade do prato. Metade do prato é carboidrato. Metade do prato, o resto... Exatamente, metade, se eu for pensar num prato no almoço ali, a gente tem um círculo, a gente divide ali no meio, metade ali você vai colocar arroz, feijão, blá, 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 tô falando de carboidratos bons, né? Sim. Carboidratos ali, o que é a diferença do bom e do ruim, né? Eu colocar bem batata frita é um carboidrato ruim. É ruim. A batata é ótima. Mas ao óleo que não. Você fritou a batata, já ficou ruim. Então, assim, sempre opte por alimento, né? O alimento mesmo, a comida ali. Então, o que acontece? Metade do teu prato é carboidrato, a outra metade você vai dividir. Ali você vai colocar legumes e você vai colocar alguma fonte de proteína, tá? E o que acontece? Mas é a salada, eu tô colocando isso um prato inteiro, mas você pode pôr um outro antes, bem grandão de folhas, como né? Como italiano, o primeiro prato. Exatamente, exatamente. Mas assim, então o que não pode faltar? O carboidrato. Por que o carboidrato não pode faltar, gente? Porque por causa de uma questão que a gente chama de modulação hormonal. Os nossos hormônios, eles são modulados, ou seja, eles são estimulados através do carboidrato. O primeiro deles é a insulina. Então, quando a gente fala de insulina, a gente entra na diabetes e tudo mais. Por que é tão descontrolado, tão desregulado isso? Por que tem tanta gente com diabetes, com doenças cardiovasculares e morte por doenças cardiovasculares? Tá? Por quê? Porque a gente come de forma totalmente desorganizada, desordenada. Então, é uma oferta muito grande de carboidratos e um carboidrato ali que sintetiza muito rápido, né? Então, as farinhas brancas, aquelas coisas... Nós vamos falar do pão, que também o pão não é um vilão, mas são de forma desordenada. E o que acontece? Você não tem outros alimentos, outras fontes de alimentos para a gente balancear essa dieta, tá? Então, assim, insulina, cortisol, tá? Que é o hormônio do estresse que a gente fala, ele tem tudo a ver com carboidrato. Então, uma boa oferta de carboidrato, ele vai estar num nível bacana. É claro que como ele é conhecido como hormônio do estresse, tem a questão do teu sono, outras coisas também vão interferir, tá? Mas se você come carboidrato, se pelo menos 50% da tua alimentação em cada refeição é carboidrato, você está garantindo que a tua modulação hormonal, os teus hormônios, o hormônio D, né, que é a vitamina D que a gente fala, ele é um hormônio também. Sem carboidrato, ele não é sintetizado. Então, assim, tudo que a gente tem do bom funcionamento do nosso corpo precisa de carboidrato para acontecer. Então, vou continuar. Carbo é igual vida, continuar, tá vendo? Tá? Carbo é igual saúde, de verdade. Felicidade. Tá bom. E é uma E é interessante, legal. porque no final das contas é muito isso, é saber, primeiro, né, é o que você disse, o perigo também das fontes, né? Sim, quando popularizam essas ideias e aí todo mundo já acha que é isso. Da dieta, igual low carb. Gente, vocês vão me matar aí quem é, mas não façam low carb. Low carb não é legal. Tá? Eu acho que toda dieta que restringe, que te proíbe de fazer alguma coisa, primeiro que aqui é a questão do mindset. Você fala assim, opa, peraí, mas como assim? Se eu não posso... Né? Exato. Então você já se sente privado, a tua mente já te dá um golpe ali que você fala, não, então tá bom, então peraí que eu vou ter um dia na semana que eu vou arrebentar. Então isso não é legal.
né? Eu queria fazer um parâmetro para você voltar. Claro, você falou claro, dos dois claro. mindset, né? O de crescimento e o fixo. Explica para quem está assistindo, porque é muito interessante. Eu li um pouco sobre isso daí, muito interessante, né? E depois, se você explicar, né? Eu queria já ter uma pergunta. Se o sedentarismo é o que leva ao mindset fixo, né? Exato. Então, mas já emenda uma coisa, porque é muito interessante essa colocação, essa divisão do mindset, né? Interessante. Ele é muito importante, porque como a gente estava conversando, o mindset, ele é... A diferença entre o fixo e o crescimento. É o nosso ponto de partida, né? O mindset, é onde eu estou, né? Então, quando a gente pensa, o mindset fixo e o de crescimento, eles transitam, a gente transita entre eles. Não vive só num deles. Exato, porque são situações, é como eu interpreto cada situação, cada evento da minha vida. Então, a gente tem um primeiro momento ali do choque, igual, por exemplo, há uma proposta de emprego super interessante, que eu não estava esperando, um término de relacionamento que me pegou ali de surpresa, eu perdi um ente muito querido, algum evento, tá, importante. Então, quando acontece isso, igual, por exemplo, eu tive uma proposta de emprego incrível, mas que eu olho assim... Tava no fixo. O fixo já vem. O ser humano, a gente já tem uma tendência ao fixo já vir, porque a gente é educado assim, tá, gente? É desde a escola. Tá? Então, a gente é muito regrado, calma, não pode... Não, espera te chamar. Não, peraí, não pode falar que você sabe, você não é o melhor, você não pode achar que você é o melhor. Então, a gente vem com essa educação, nós aí, a gente quer 30 a mais, quase 40, a gente ainda é dessa geração, que eu vejo a diferença das pessoas hoje de 20 anos, de 18, 15 anos, o quanto elas são empoderadas e quanto elas se sentem capazes. A gente foi criado de uma forma que o mindset fixo, ele persegue a gente ali, até para talvez uma modéstia, um excesso de modéstia, e isso atrapalha. Então, mas o que acontece? A gente tem ali, eu acho que, eu não sei se eu sou capaz de fazer isso, você se questiona, e não é ruim se questionar, tá, Afonso? A questão é que aí o que você vai fazer com essas informações, porque para o mindset de crescimento entrar e ele acontecer, você precisa saber quais são as suas limitações, a diferença é que você reconhece suas limitações, você entende elas, e você vai traçar um plano de ação para as etapas, as tarefas, o que você precisa fazer para alcançar aquele objetivo. O fixo, né, ele te deixa ali. Ele fala assim, você já aborta. Você fala assim, eu não sei, então eu teria que ser mais alto, mais forte, mais bonito, mais isso, mais aquilo. E aí não vou ser nunca, eu nasci assim e não vou lutar contra isso. Isso aí não é pra mim. Deixa que tem outro mais preparado. Então, isso na cabeça, agora o corpo sendo sedentário e a alimentação sendo ruim, é um quadro completo de uma depressão, certo? Total, exatamente. Então... Tá vendo, doutora Afonso, tá ficando bom, né? Esses programas estão, tá vendo? Exatamente, pra ser paralelo, né? A pessoa já tem esse quadro do mindset fixo, né? Já tem essa tendência a esperar, ficar, não usar, aí ela é sedentária, né? Sedentária, não sai de frente à televisão, tem uma alimentação que ela não tem um relacionamento com a alimentação, come o que põe na frente, e aí entra um quadro de depressão porque ela não sai do lugar nem fisicamente, nem mentalmente, né? Esse é um problema, né? Um problema que tem essas três coisas, vai para a quarta coisa, que é muito hoje a doença psicosomática, que mais afeta a nossa população. 80% dos atendimentos do SUS são de doenças psicossomáticas. Sim. E não seria diferente, né? Porque a própria doença cardiovascular, né, as comorbidades cardiovasculares, que são... quando a gente fala de cardiovascular, vou abrir um pouquinho, a gente está falando de pessoas que morrem por infarto, tá? Principalmente infarto, AVE ali, que é o derrame ali, mas principalmente o infarto, que vem a pessoa infarta, ela vem lá ela tem uma diabetes não tratada, ela tem uma pressão arterial, né? É uma sequência, né? Ela tem pressão alta, né? E ela não cuidou, toma só o remédio. Mas eu tomo remédio todo dia. Isso também que é outra coisa que não adianta. Nenhuma doença crônica, né? Que essas cardiovasculares, essas diabetes, pressão alta, elas são crônicas. Então, você vai conviver com elas. Se você só tomar uma medicação ou várias medicações, não vai adiantar absolutamente nada. Você precisa mudar o estilo de vida, precisa comer melhor,
tá? E você precisa se exercitar e tudo mais. Então, quando você está nesse quadro aí que você falou, você citou, Meni, que é muito comum, infelizmente, no nosso país hoje, a gente se acomoda. A gente se acomoda. Chegar nesse ponto é muito mais difícil a reversão, sem dúvida alguma. Né? A gente está falando de uma situação que precisa de acompanhamento médico, psicológico, de toda uma equipe da família, o apoio, entender que a situação que é um caso de tratamento mesmo. Aí é diferente. Como a Renata falou, unindo os podcasts nossos, tudo isso aí, o quadro, além de tem mais um componente, isso vai para emprego e vai para o total. Exatamente, então você vê. E por isso que quadro, você não consegue sair sozinho. Sozinho você não sai. E tá tudo muito ligado, né? É impressionante. Lembrou muito bem, doutor Afonso, porque realmente tá tudo muito interligado. Inclusive, o Humanamente cresceu com essa proposta, né? A gente realmente falar sobre esses assuntos que precisam ser realmente tratados. Né, a gente tá aqui com os nossos convidados, né, que ajudam a gente muito nesse sentido, mas é isso, é tocar nesses aspectos que tá tudo relacionado. Então, dificilmente, né, é solto. Às vezes eu ouço assim, as pessoas, na verdade, só fechar a boca, ser vergonhinha, não é. Tá muito longe então, disso, exatamente. Tá bem longe. Claro que também, quando você tem que passar por um processo mais árduo, né, então, vamos lá, eu fiz bariátrica em 2010, e o médico me disse o seguinte, demorei 2 anos para decidir, mas... E o médico falou assim, enquanto você não entender que está doente, você não vai tomar uma decisão. E realmente era uma doença, né? Era uma doença e... Bem, no meu caso deu certo, fiquei bem, né? Fiquei bem, mas quantos fazem e voltam também? Tem muita gente que conseguiu manter isso, né? Então, quando ele me falou isso, tem coisas que a mente de cada um trabalha de uma forma. A minha, quando ele falou, você só vai fazer alguma coisa quando você entender que você tá doente, você precisa de ajuda, e realmente aí pra você foi o gatilho pra mim foi o gatilho de falar, eu vou, né? Então, cada um tem a sua parte. O ideal principalmente quem tá do lado, não achar que realmente a pessoa vai conseguir, não, mas é só fechar a boca. Não é isso. E a gente trouxe, Fran, assim, em vários episódios aqui, a gente trouxe psicólogas, né? E elas falam muito sobre isso, porque aí você vai desencadeando, são os gatilhos para várias coisas, e a alimentação, ela tá muito relacionada, né? Porque é o que a gente tá falando o tempo todo, a saúde física e mental, né? Claro. Tá ali, uma coisa influencia na outra. E aí, só para concluir as psicólogas, elas falam muito isso, que o Benito também trouxe aqui agora. Por exemplo, a questão da alimentação, da compulsão alimentar, né? Ela provavelmente, vou me arriscar a dizer isso daqui, desculpa se eu estiver falando coisa errada, as psicólogas, né? Mas provavelmente deve estar atrelado a alguma outra coisa. Não é o fato de comer por comer. Com certeza uma depressão, enfim, algum outro problema emocional, exatamente. Então por isso que eu falo, tanto que perdeu o namorado, perdeu o emprego. Exatamente. E aí talvez você vai descontar na comida. É como o bullying, né? Chegar ao ponto do bullying, né? Mas eu tenho uma outra colocação para terminar aquela lá para que eu não expliquei ainda o mindset de... Às vezes só fazer para explicar junto. O que acontece? Eu tenho notado nos últimos tempos o contrário da coisa. As pessoas com alimentação saudável, eu conheço um caso que eu vi que a pessoa tem alimentação saudável, a pessoa não é sedentária, e ela entrou em depressão. E ela não tem tem o de crescimento, mais 7 do crescimento, né? Então, o contrário também pode acontecer. Com todos os sintomas da pessoa, né? Digamos assim, tá em todos os parâmetros, tipo 10, e ela consegue, mesmo assim, cair por algum motivo que não é esse, nem o que a gente relacionou, de perda de alguma coisa, de fortes emoções, de outras coisas, ou alimentação, ou sedentarismo, e ela, mesmo assim, ela consegue desenvolver um quadro de depressão. Sim, isso muito bem colocado, porque o que acontece? Todos os extremos, eu não tô falando que ela é um caso de extremismo, mas todos os lados, tanto o lado da pessoa obesa, o quadro, ele é uma pessoa obesa, que tá ali no sofá, não consegue levantar, quanto a uma pessoa que tá ali no auge, você olha, né, aos olhos, tá no auge da forma física e se alimentando bem, se exercitando. Qual que é a questão para mim, que é o ponto do meio ali do equilíbrio? Não só ter um mindset fixo ou de crescimento, sem dúvida, é que quando você tem um de crescimento, você sai do lugar, você entende que o esforço, ele é necessário para você conquistar as tuas metas, né? Mas a questão principal para mim, do equilíbrio ali, é o porquê.
Então, eu conheço também muitas, até na minha convivência, né? Muitas pessoas que são aparentemente saudáveis e aparentemente se exercitam e comem bem. Aquela ginástica que abandonou a Olimpíada lá. Sim, Como é que chamava ela? Aquela americana lá. Simone Biles. Então, foi exatamente isso, exato. Né? Bonita, jovem. A campeã mundial. Cuidando da alimentação saudável, fazendo esporte de maneira em alta referência, né? Alta performance, e ela parou porque a cabeça dela não estava mais conseguindo, né, acompanhar. Exatamente, está tudo interligado. Né? Exatamente. Então, quando a gente volta para a alimentação, ali a base mesmo, a alimentação. A alimentação, ela nunca pode ser sobre perder peso ou ganhar peso, ganhar massa muscular. Agora a gente vê muito nos consultórios de amigas minhas nutricionistas. Venho, então a pessoa já chega ali, eu quero perder peso, então eu quero ganhar massa muscular. Não é sobre isso, gente. A alimentação não é sobre isso. A alimentação é vida, é saúde, é dia a dia, é cuidado, é paciência, é processo. Você tem que fazer várias coisas para aquilo acontecer. Não vai surgir, você vai acordar e teu prato vai estar lindo, mas se você tem alguém que possa fazer isso para você, que ótimo. Mas você precisa ter um esforço, você precisa fazer algo. Então, assim, e que tem que ter a ver com a tua saúde. Então, eu quero estar bem, eu quero me sentir bem. O peso, ele tem que entrar numa consequência desses teus processos. Peso barra corpo, né? É uma consequência dessa vida saudável. Não pode ser teu objetivo. Se é teu objetivo... 90% vai motivado errado. Inclusive... Mas aí, assim, na verdade, é uma coisa, né? Também acho, não deve. Mas quando você vai pela saúde, a estética é um brinde. Sim, exato. Sim. Ela é uma consequência. Ela vem, é um bônus. Ela vem, mas você tem que ir realmente pela saúde, não pela estética. Então isso eu quis dizer, que né, as pessoas vão por motivação errada. Tem que ir. Sem saúde no gosto da vida. Peso, sim, e aí sem saúde no gosto da vida, do trabalho, como é que você tem saúde? Porque aí você entra nessa questão, a pessoa treina demais, então, eu preciso treinar, mas aí ela faz um overtraining. Ela treina muito, ela até se estressa. O overtraining é exatamente isso. Pergunta já vamos pro ao vivo. Pessoal, não, porque quando o assunto é bom, a gente tá aqui, né? Nós três, mas tem o pessoal do ao vivo também, vamos mesclando aqui. Então vai lá. Inclusive, até agradecer aqui, muita gente, mais uma vez com a gente aqui no sábado. Muito obrigado por isso. É muito importante a participação de vocês. Nem vou citar o nome de todo mundo, mas muita gente aqui online. Obrigado por isso. E, Fran, tem uma pergunta aqui muito legal. Vamos começar com as perguntas. Da Priscila Vieira. Existem alimentos que diminuem a ansiedade? Olha que pergunta interessante. É ótimo. Tenha vontade, pessoal, para mandar mais perguntas. Muito boa a pergunta, Priscila. Obrigada. E por que acontece? A gente, às vezes, vai para essa questão, às vezes não. Nós, brasileiros, nós somos hipocondríacos, né, gente? A gente imita muito os Estados Unidos em várias coisas. Uma farmácia em cada esquina. Todo mundo, tá tudo à nossa mão. Então, a gente geralmente busca, não busca no alimento isso, mas, gente, nas fontes de alimento que a gente tem, os alimentos, mas eles são fonte de tudo. É claro que aí tem algumas questões que são reduzidas, outras pessoas não metabolizam tão bem, porque cada um tem um processo de digestão, né, e estado de saúde para absorver aquilo, mas existem sim os alimentos que contêm triptofano. Então, a gente às vezes vai direto no triptofano, a gente suplementa, e é super legal suplementar, mas a gente precisa entender se a gente necessita. O triptofano, ele onde a gente encontra o triptofano? A gente encontra ele a gente produz, tá? E o que acontece? A gente encontra ele em banana, chocolate 70 cacau. Tá? Alguns queijos. 70, pessoal. Tá? O cacau. Não vai comer. Na verdade, é o cacau, tá, gente? Quando a gente fala de chocolate, não tô falando do açúcar. Sim, chocolate ao leite. Isso pra não... Come chocolate que isso já virou moda. Um pouquinho de chocolate todo vai ser adorada depois aqui, né? Acabou de chocolate, vai dar um ibope danado. E aí, o chocolate, né? O cacau, ele tem muito triptofano. Né? Então, por exemplo... Só pra ter uma ideia do que seria então, assim, a gente tem, inclusive, você pode suplementar, mas você vai ir na farmácia, claro, com orientação, e você manipular o triptofano. Ele vai ajudar a regular o quê? O sono também, tá? Então, às vezes, a gente tem até alguns chás que a gente olha que tem aí triptofano ali junto, mas o que acontece? Ele ajuda a regular o sono, né? E também o humor.
Tá? E aí, por isso, ele reduz a ansiedade. Então, você dorme melhor, você tá mais disposto, mais bem-humorado, e aí ele, consequentemente, deixa você, diminui a tua ansiedade. Então, por exemplo, mulher, aí eu vou falar pra Priscila aí, eu uso muito como anti-TPM, aí tô muito estressada no TPM ali, a banana é a fruta mais amiga aí da mulher, principalmente no TPM. Então, a banana aí você mistura ali banana com chocolate não, né? Com chocolate, a banana com chocolate 70. Era isso. Tá? Banana com chocolate 70. Pronto, você tem banana ali. Com chocolate, olha. Fazer um estoque. Perfeito. Tá pros homens e pra gente. Olha só, serve pra várias coisas. TPM, pra dormir bem. Anti-estresse. Principalmente as mulheres que comem bastante chocolate, ficarem com bom humor. Exatamente. Então isso não é mito, né? Quando as pessoas Não realmente falam, brincam, associam, né, a TPM a dar chocolate pra pessoa tomar. É verdade, então. Aí entra a questão do açúcar, porque aí as pessoas têm essa questão de, se você come açúcar ali, te dá uma sensação, aí tem um efeito rebote. Quando é o açúcar mesmo, te dá uma sensação naquele momento de, ai, comi meu... Mas ele imediatamente já te... sintetiza, né? E ali já vira dá um pico glicêmico, ele não é legal, que aí já aumenta a ansiedade, né, a longo então, prazo. Então, senhoras, à noite, prepare, em vez de jantar... A sobremesa pode ter ali um tabletinho. Cacau 70. Cacau 70. Duas bananas, uma barra de chocolate de cacau. Olha aí a quantidade, dá pra uma semana. Ó, continuando, só pra voltar, tem uma pergunta aqui também pra gente fechar, Fran, porque a gente foi e voltou, na verdade. Claro. Como mudar o mindset fixo? Porque depois tem uma legal também embaixo, vamos pra encerrar. Tá, então o que acontece? O mindset fixo, como eu falei, a gente não, apesar do nome, a gente não fica preso a ele, a gente realmente, a gente vai transitando entre o fixo e o de crescimento. Qual que é o principal gatilho que faz com que a gente pense e mude isso? É o nível de consciência, gente. Então, quando a gente fala de atenção plena, que é algo muito legal, que está relacionado ao mindset, a atenção plena é o seu estado, o nível do teu estado de consciência das minhas atitudes, do que eu tô fazendo, do que eu tô pegando, tô bebendo essa água, tô vendo o que tá acontecendo. Eu tenho total controle do que está acontecendo ali. Se você acontece essa situação, você tá com um mindset fixo por causa daquilo, o que é importante você tirar do mindset fixo? Tuas limitações, porque é a primeira coisa que ele traz. Ele joga na tua cara ali, ó. Você não sabe isso, você não sabe aquilo, você não é tão bom, você... Ótimo. Pega isso daí que ele traz, que é a primeira resposta que a gente tem diante de algum desafio novo, e você lista isso mesmo. Um dever de casa ali, você escreve ali, você lista aquilo, e aí o que vai fazer você sair dele para o de crescimento? É você, para cada uma daquelas limitações que são reais, tá? Você entender o que você precisa fazer, qual o teu esforço para você mudar cada uma daquelas questões. É uma nova habilidade que você precisa desenvolver, você precisa estudar mais, você precisa se conectar com mais pessoas, você precisa, por exemplo, teve um exemplo até do próprio livro, né, da Carol, que ela fala do mindset, né, depois eu vou até indicar os livros, mas ela fala isso, ela fala assim, um dos casos, ela cita, a pessoa lá se candidatou para uma vaga numa faculdade que ele queria aquela, e ele era muito bem sucedido, muito inteligente, então todo mundo falou, não, você não precisa nem pensar, você vai lá e já é sucesso, né? Chegou, ele foi reprovado. E aí ele pensou, aí ele falou assim, ele já se frustrou, falou assim, nossa, então a vida inteira eu achei que eu era bom e eu não sou bom. Não o bastante para o que eu queria. E aí, qual que é o que ele fez? Então, qual exercício tem que fazer? Tá, eu não fui aprovado por quê? Aí você lista ali. Que tal você se candidatar para mais outras também, aumentar o nicho, ou você estudar mais, você entender por que a banca não te aprovou. Então você começa, o mindset de sucesso ou de crescimento, ele te mostra que as tuas frustrações, o teu fracasso, as tuas derrotas, elas são uma fase só, é uma etapa para que você consiga realmente adquirir essas habilidades novas que você quer, que você tanto deseja, e alcançar o teu objetivo. É assim. Então, é um exercício, e não é da noite pro dia, é um exercício, até porque para você mudar habilidades, você adquirir novas habilidades, para você aprender um novo idioma, para você ter qualificações que você deseja pro teu objetivo, obviamente vai demorar algum tempo, e é isso que a gente tem que pensar, ter paciência,
tá? E dedicar. O esforço, ele antecede, uma das coisas que a gente fala que acho que é super legal a gente pensar, é que nenhuma qualidade ou qualificação antecede o esforço. Você precisa se esforçar. Nada bem de graça, em é isso. resumo, ao fracasso leva ao crescimento. Total. E ao sucesso. Usar o fracasso para que você... Para o crescimento. Use para fazer um Sim, crescimento. você só não pode ficar derrotado, né? Exatamente. Você É. pega aquilo ali, junta tudo. Perceber que você pode fazer melhor crescendo, estudando mais. Exatamente. Indo os pro erros, outro lado, tudo, investindo mais em você mesmo, né? Exatamente. Então, tem que ter algum ponto de equilíbrio, que saber que o fracasso é uma coisa normal, né? Nada na vida é 100%, nada é Com sucesso, certeza. né? E interessante isso, né? Que a gente, de novo, assim, como os assuntos estão relacionados e é vida, né? O tempo que a gente tá falando de vida. Acho que humanamente, a nossa grande sacada, acho que é essa mesmo, né? A proposta é essa, exatamente. Tudo estar interligado. Exatamente, isso que eu ia falar. Espero que realmente a gente consiga passar essas mensagens de uma forma, né? Podcast, as pessoas, sempre que tiver alguma dúvida, reveja os podcasts, veja outra vez. São muitas dicas, é uma hora de papo aqui, mas que ao mesmo tempo, por exemplo, o que a Fran trouxe aqui pra gente, vários aspectos pra gente refletir. E a gente não vai, né, obviamente, abordar tudo em uma hora de conversa, então, realmente aprofundar, são pontos, né, exatamente. E é importante um ponto também de comunicação, né, passar para outras pessoas que não conhecem humanamente, para que assistam, né, não adianta você só ficar no seu ponto lá e resolver, não, passe para um amigo, a família e tal, se você acha que as dicas foram boas, todos os podcasts, tanto de corporativismo quanto de saúde, tem que distribuir isso aí, porque a nossa função aqui, nosso foco é chegar no maior número de pessoas possíveis, né? Com certeza. Não ficar restrito só à nossa empresa, a Avante a Moraes, né? A gente começou dentro, mas quer sair para fazer esse trabalho, essa prestação de serviço, trazendo as palestras mais interessantes possíveis para que possa expandir esse conhecimento aí em toda a internet. Essa é a função também da internet, expandir conhecimento gratuito, rápido e ficar na Olha só, e vamos para as perguntas, tem várias, vamos lá para as perguntas. Vamos. E, Valéria tá falando aqui com a gente, Valéria Carrara, qual seria a dica para reduzir os açúcares e doces na alimentação? Ótimo. É o oposto, aí agora vamos falar, é o oposto do fechar a boca. É você, quando a gente, aí entra no assunto que eu gosto muito, que é o carboidrato. Porque os açúcares, eles são carboidratos, né, gente? Então, assim, o que acontece? Quando você começa a colocar na tua alimentação uma quantidade ideal, adequada de carboidratos, né, o prato cheio ali de carboidrato, você vai colocar ali no prato, eu vejo aí várias modinhas, várias blogueiras na internet, aí o prato é lá, 2 folhas de alface, 2 rodelinhas de tomate, um pedacinho desse tamanhozinho de uma carne que seja, e só, não tem Não, mas não tem carboidrato, mas não tem assim, nem um pedacinho de abóbora, que tem pouquinho carboidrato. Muito menos alegria, né? Não tem. E aí você olha pra pessoa e fala assim... Alegria é só de fazer o blog, né? Não, dá desespero. Eu vejo aquilo, gente. O resto da vida não tem alegria nenhuma. Eu fico desesperado quando eu vejo. Eu falo assim, o quê? Não, e aí você fala, mas o que é isso aí? Vem da onde a energia, a força? Porque a gente tá falando de hormônios lá atrás, a modulação hormonal, mas eu tô falando agora de uma coisa que aparece mais, que é a alegria de viver mesmo, o humor, gente. Então, o que acontece? Aí você não come, você come desse jeito, sem carboidrato, né? Low carb. Mulher adora low carb. Low carb. Chupa o cachorro, e aí o marido. Fica mal-humorado. Exatamente. Esquece o filho no quarto. E precisa compensar. O pessoal tá rindo do seu comentário aqui, doutora Afonso. Mas é verdade, porque fica mal-humorado. Eu falei essa semana com o Vitor lá na empresa. O Vitor perguntou pra mim lá assim, Fran, tem um amigo meu fazendo dieta, low carb, você acha, o que você acha? Aí ele falou, não entendi, não. Eu falei, você vê uma pessoa mal-humorada na rua, tem grande chance, se ela for magrinha, tal, bonitinha, tem grande chance dela fazer low carb, tá? Porque é o primeiro sintoma, é ficar a pessoa ficar mal-humorada. Sai correndo. Então, o que acontece? Então, olha como que a gente precisa de carbo, gente. Se eu não como carbo ideal na alimentação, de manhã eu não acordo, eu como
um pão integral, um pão de sal ali, pão da padaria de sal, porque eu sou de Minas. A gente fala assim, pão de sal. Um pão francês mesmo, inteiro, não precisa tirar miolo nem nada, um pão, e você coloca ali 2 ovos dentro, um pouquinho ou de manteiga ou de queijo, aí uma fruta, um cafezinho bem passado. Se você não come isso, aí no almoço... Mineira, né? Tem com sustento. Essa dieta eu conheço bem. E aí se você no almoço, você não come ali feijão, arroz, e aí você coloca as frutas, os legumes, as verduras, e você depois no jantar também, você não tem isso, o que vai acontecer? Você vai precisar de carbo. Você precisa, porque o corpo precisa. Aí ele vai buscar onde? No açúcar. Então, assim, você consegue, ele precisa compensar. Tá? Só que o açúcar, ele é um carbo que ele vai trazer só picos glicêmicos. Ele vai só desregular a tua insulina, ele não vai modular os teus hormônios. Então, para você ter autocontrole, comece introduzindo carboidratos de boa qualidade na tua alimentação. Isso vai diminuir tua ansiedade e tua necessidade de ingerir açúcares. Perfeito. Vamos lá. Que bom. Ó, muita gente aqui das 2 empresas, bem legal. Muita gente, enfim, que tá aqui com a gente. A Paula Arantes, que sempre, todo sábado tá com a gente. Muito obrigada mesmo, de verdade. Todo sábado, ela não perdeu nenhum programa. E eu tô ligada, eu sei quem tá aqui, hein? A Paulinha, ela fez um comentário, acho não, né, certamente do que a gente estava falando agora há pouco, que, olha que interessante, é mais uma colocação, não é nenhuma pergunta, né? Ela falou, olha, e que tal ver aquilo que você é bom, pra não cair na deprê e se acabar no chocolate? A gente estava falando da relação, né, Sim. Eu sempre acho que temos que ver no que somos bons também. É um equilíbrio, né? Não sou bom nisso, mas então naquilo correr atrás, né? Do que a gente quer. Então, obrigado pelo comentário, Paulinha sempre aí com a gente. As pessoas rindo do Dr. Afonso, rindo no bom sentido, né? Mas é isso, onde fica a alegria do comentário que você fez no blog. Exatamente. Low carb é igual mau humor. Elisandra, também da Avante, bacana tá aí com a gente também hoje. Eu faço jejum intermitente. Olha, tinha uma pergunta de jejum intermitente. Sensacional. Muito bom, Elisandra. Vamos lá. Eu faço jejum intermitente e o que você acha? Tá. Almoço de tudo e faço uma janta pequena e não tomo café. Tá. Café é vida, gente. Acho que ela tava no café da manhã. Mas porque café, realmente, a cafeína é muito importante. Deixa eu falar do jejum café intermitente. Da manhã, já... O que é o jejum intermitente? Aí eu vou voltar antes, rapidinho, só no ponto do o porquê. Tá? O porquê eu estou fazendo, qual é o meu objetivo, isso é muito importante, porque eu sou super a favor do jejum. Na medicina do estilo de vida, o jejum ele é visto como uma ferramenta ali, né, para em algum momento você utilizar, mas o foco também não pode ser emagrecimento, tá? Perder peso, não pode ser restrição. Tudo que você tá tirando, você tá bruscamente ali, é ruim. Mas existem inúmeras formas de jejum, tá? Desde quantas horas, qual é o momento, jejum de 12, jejum de 8, que é quase que o normal, se você não comer à noite, você faz 8 horas, né? Sim. Mas de 12, de 16, de 24, tá? Você precisa entender qual que é a frequência que você vai fazer isso, o porquê, primeiro o porquê, o segundo a frequência e introduzindo isso, tá? E o tempo que você vai manter jejum, não pode ser para a vida inteira, a menos que tenha um fundamento ali espiritual relacionado, né? Então mental mesmo, de controle da mente, porque o jejum ele é muito legal. Eu tenho um amigo que ele é neurocientista, ele é fisioterapeuta e foi para a área de neurociência, e o doutorado dele, a tese foi exatamente essa. Ele conseguiu comprovar que as pessoas, depois eu vou deixar com a Rei, porque eu não trouxe o link do estudo dele, que quando a pessoa consegue controlar o estômago, o intestino, né, vamos falar assim, ela consegue controlar qualquer coisa na vida dela. Tá? Parece piada, engraçado, mas é muito real. Por quê? O jejum, ele é muito mais sobre isso, sobre controle da mente, tá? Então, a tua mente passar a controlar os teus desejos, os teus instintos, porque a alimentação desregrada, ela tá muito relacionada a isso, a compensação, e eu preciso, eu mereço, e o que acontece? E aí o jejum, ele entra como um exercício, de mentalização, de você entender o que você está fazendo ali, você conseguir controlar mesmo assim a tua fome, você passar a ser o
o dono ali da bola, é super legal. Tá? E aí tem a ver com controle mesmo. Exatamente, né? com controle. Eu concordo com você, só não tinha pensado que você conseguisse controlar, você conseguiria controlar o resto das coisas, né? Dos teus impulsos. Não resto dos sabia, teus impulsos. eu tenho um problema, qualquer jejum muito mais longo, após 8 horas, eu fico com dor de cabeça. Sim, sim. Quer dizer, o meu cérebro controlando. Então não é legal fazer. Não, e olha que interessante, doutora Afonso. Agressivo, mas não dá, eu também não. Exatamente, não é pra todo mundo. O jejum quando eu faço exame de sangue, eu tenho que comer alguma coisa. Isso aí imediatamente comer. Exato. Sim, e olha que interessante, até complementando, que cada organismo, cada pessoa realmente é única. Sim. A Elisandra, ela complementou, ela faz 16 horas. E ela falou, olha, e me sinto bem, não é pra emagrecer, é pro bem-estar. Isso, Ou exatamente. seja, ela consegue fazer 16 horas e faz bem. Esse é o certo. Por isso que eu falei do objetivo, porque o jejum como modinha de, eu faço jejum todo, tem gente que faz todos os dias, adotou aquilo ali, mas porque ele tá na dietinha ali pra emagrecer, e aí junta um jejum com low carb. Aí você viu a bomba que é o negócio. A pessoa fica linda, maravilhosa ali, não tem não tem uma gordura no corpo. Não dá. A menos que o marido seja também, aí os dois no casamento. Cada um no ambiente, né? É brincadeira, mas eu falo assim, né? Não falando mal dessas pessoas que fazem isso, mas realmente é muito difícil. Então, o que acontece? Se você precisa de um acompanhamento para entender o porquê das coisas. Eu faço jejum, eu agora não faço mais, antes eu fazia aos sábados, eu fazia um de 24 horas. Era um dia que eu não trabalho, né, consigo organizar minhas questões e tal, e eu tirava um dia, assim, meio que off, deitada, pra cuidar. Não. Gente, não, mas é pelo contrário, eu introduzia questões importantes, espirituais, na minha vida, de meditação e tal, das minhas crenças religiosas. De novo de relacionamento, né? Isso, e aí eu fazia isso, eu fiquei um bom tempo fazendo isso. Ao sábado eu fazia, então assim, eu ocupava a minha mente, ao contrário, eu ocupava ela com outras questões, e que era muito bacana, e quando encerrava o dia, era do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, quando encerrava o dia, eu olhava assim, nossa, eu vou comer alguma coisa, mas assim, tudo bem, muda tá? a relação. Então, é diferente de você pôr o jejum no dia a dia ali, de você ter uma vida corrida e você introduzir o jejum. Quando você consegue pular o café da manhã e se sente bem, e você conseguiu chegar naquele teu ela falou nível... que toma café e passa mal se toma café, é engraçado isso, né? Então tem gente que realmente... Eu acho que a gente vai observando com o passar do tempo as coisas, né? A Fran falou uma coisa que eu nunca tinha observado também, né? Quando eu tô trabalhando, às vezes, principalmente na parte da tarde, eu consigo ficar, às vezes, até sem tomar água, 4, 5, 6 horas, porque a mente está ocupada. A mente não deixa a outra parte da mente, que parte da mente pensar no estômago. Eu fico no homem das 8 horas, das 2 horas da tarde, às vezes das 10 da noite sem comer nada. Exato. Aí você pega o nutricionista ou nutrólogo e fala, você tem que comer cada 3 horas. Aliás, desculpa, errei. A Elisete que comentou, porque os nomes são parecidos. Desculpa, a Elisete que falou que se não tomar café da manhã, passa mal. Então, ou seja, ao contrário. Exatamente. Isso aí cada um. Exato. Então, aí por isso que o mindset, eu sempre trago, vai falar de alimentação, eu trago o mindset, porque o mindset, ele serve pra você se conhecer. Para você se você se conhece, tem um nível de autocrítica e realmente real de quem você é, do que você precisa, ninguém é capaz de sobrepor isso. Então, assim, não é indo, né, às vezes até um médico, vai na consulta médica, vai no nutricionista, você, não, vou fazer isso daqui, não, mas isso aqui pra mim não funciona. E aí a gente volta no ponto que a gente tocou em todos os programas até hoje, autoconhecimento. Desde o primeiro programa. Essa foi a base, né? O autoconhecimento através de estilo de vida saudável e autoconhecimento no trabalho, né, no corporativismo, né, a gente trouxe aqui sobre liderança, né, trouxe sobre doenças no trabalho também, então a gente burnout, já falou. Nós estamos levando isso para essa discussão, colocando essa discussão, trazendo conhecimento de palestrantes, conhecimento meu e do Benito, que a gente já tem alguns anos de vida, né? Então a gente tem conhecimento de corporativismo, né? E de vida, né? A gente já está com uma determinada idade, então acho uma das melhores escolas que tem, né? Sim. Além dos livros, a segunda escola que eu vejo é a vida, com né? certeza. Então, por exemplo, eu já fui casado 2 vezes, então já conheci, já passei por 2 tipos de regime diferentes, né? Eu tenho na minha casa 2 gerações, né? Um filho de 45, uma filha de 9, então essa experiência, né, vai trazendo
o Benito é formado em filosofia aqui também, né? Não, teologia. Teologia. Olha que legal, teologia. Então, essa formação nossa, aí, esses nossos próprios questionamentos, é o da a maior parte das pessoas tem também esse questionamento. E aí né? fica uma situação, né? Quando eu já frequentei bastante, ainda me considero um cristão católico, hoje não muito mais de frequentar. Mas quando frequentava, então fica aí a minha consciência, olha como a gente aprende, né? Sexta-feira Santa sempre é um dia importante para o cristão católico, né? Para o cristão católico. Eu nunca consegui jejuar. Eu já chegava. Tem problema. Preocupado com... É o dia do bacalhau. É o dia do bacalhau, né? Ele não pode comer carne. Não pode comer carne, bacalhau. Não é bem isso, mas é que mas no sentido do comprometimento, né? Reduziu a isso. Comércio, reduziu a isso, é uma pena. Não é isso. Mas olha que interessante, né? Eu não conseguia mesmo, não. Eu não conseguia. Eu chegava já destruído. E provavelmente você já sofria por isso, né? Aí já perdeu todo já perdeu exatamente a essência do jejum. Ou seja, não, mais detalhe, eu não fazia. O benefício. Então. Porque porque você pode ter benefícios com o jejum, mas desde que... Então, o jejum ele pode ser uma ferramenta de saúde, né, que vai te ajudar ali, principalmente na saúde mental, ou ela pode ser um vilão ali, de te atrapalhar mesmo, de você perder todo o controle, né, depois daquelas horas de jejum. Você abre ali a janela que a gente fala, e você come o que tá ali pela frente, né? Pessoal, ó, só um lembrete, a gente tá caminhando pro final, já deu uma horinha aí de podcast, muito rápido, né? Então, se alguém que tá com a gente aí no ao vivo quiser mandar uma última pergunta, eu já faço aqui pra ela. Nós três, a gente vamos passar aqui pra gente poder falar rapidinho. Eu, na verdade, eu preciso fazer uma pergunta, mas eu preciso fazer também uma colocação aqui. Acho que pra mim esse podcast foi bem importante, porque eu nunca tinha pensado na comida de verdade, assim, como forma de relacionamento. Né? A gente parte de um princípio que é básico, né? É sobrevivência. Você precisa comer pra sobreviver. E é mais que isso. E eu acho que a partir de hoje, de verdade, pra mim, particularmente falando, vai mudar muito essa chavinha, sabe? De relacionar com a comida, de pensar de uma forma diferente, não simplesmente de me alimentar pra sobreviver. Então, já ajudou uma pessoa feliz, aqui. Eu tinha pensado em relacionamento, mas o contrário, da comida trazer o relacionamento com as pessoas, sentar à mesa e se relacionar com as pessoas. Isso é muito legal. Não, mas não o relacionamento ser com a comida. Você com a comida. Você ajuda a comida, você tá comendo aquilo que você gosta. Lembra no neném ali, como ele interage com a comida dele. Ele fica super feliz. Eu não tinha pensado nesse aspecto. Ele fica super feliz. Ele vê o que ele tá comendo ali e você percebeu quando ele é pequenininho ainda, antes de 1 ano... O mundo pode estar caindo ao redor. Ele tá ali, ó. É a comida dele, não interessa o que tá acontecendo. É diferente, não simplesmente a gente engolir ali, como você lembrou muito bem também, e correr e já fazer outra coisa, né? Sente a textura, sente o cheiro, o aroma, sente o sabor, né? Mastiga. Então, isso ajuda também o cérebro a entender a saciedade ali. De 20 a 30 minutos, o cérebro já começa a entender que tá legal. Tudo, né? É experiência, né? É uma experiência, eu lembro uma experiência que o meu filho era pequeno, né? Meu primeiro filho era pequeno e foi dar uma sopa de beterraba para ele, né? Aí começou a dar a sopa de beterraba, colocando a colher embaixo, colocando o guardanapo. Todo cuidado. De repente ele enfiou a mão, começou a lambuzar toda, aí deixaram ele tomar um banho, ficou vermelho com a sopa de beterraba, feliz, né? Ele ficou, com certeza. Ele queria saber a textura, né? Ele tava querendo ficar com a comida, não tinha como dar na colher, nem sabe o que é colher. Isso é invenção nossa, garfo e faca, ali, ó. Pra quê? A pizza, não é tão legal você comer pizza, comer com a mão, gente, é muito prazeroso, é diferente de ser cortado. É verdade. E aí uma pergunta, Fran, tem mais 2 colocações aqui também que eu preciso fazer ainda, que o pessoal mandou. Aliás, da Marisa eu vou até fazer já, ó, Marisa. Comer é uma arte, que é o que a gente tá falando agora, né? Então deixa de ser uma obrigação no sentido de sobrevivência, e se a gente encara dessa forma, fica mais leve, né? Tem uma pergunta que acho que é impossível não fazê-la também. Na nossa rotina, né? A gente tá falando da atual sociedade, tudo, nessa correria de todo mundo, na falta de tempo. Tem alguma dica nesse sentido para tentar se alimentar de uma forma melhor? Mesmo, né, em meio, enfim, dessas rotinas que a gente tem? Tem várias dicas, e é claro que, assim, para cada pessoa vai funcionar de uma forma diferente, mas, de um modo geral, uma das coisas mais importantes é você antecipar a fome, tá? Eu sempre falo assim, você esteja preparado, né? Por que para tudo você se prepara e para comer não? Para comer o que dá ali na hora, o que tem, aí você pede no iFood, aí você passa no mercado que tá ali, você já sai comendo. Então a gente tem que levar mais a sério. Tem que ser meio francês, né? Você tem que se preparar.
meio francês, que senta, come, né? Exato. E aí, o que acontece? Eu tô correndo. Então, assim, em casa. Aí, se você vai no supermercado e você já faz escolhas erradas ali, você já enche de lanche, de biscoito, de sei lá o que, o que você vai fazer quando você tá com fome? Você vai abrir o pacote, É porque o mais tá prático. pronto. É, mais prático. Tá pronto. Puxa da gaveta, você tá falando. Exatamente. Aí passa É a mais prático, substituir exatamente. essas tuas coisas à mão. Então, uma coisa que eu sempre brinco, eu falo assim, ó, enche a tua geladeira e a tua casa de vários lanchinhos que você possa pegar ali e comer. Então, é banana, é Que seja maçã, é prático fruta. também, né? Mas eu tenho manga, eu adoro manga. Eu deixo picadinha. Você pica ali, então eu abro a geladeira, não tem. Eu tenho uma enteada, meu namorado tem uma filha. Ela tem 5 anos. Aí ela, quando vai lá em casa, ela abre a geladeira assim e tal, você quer, ela olha pra mim assim, por que na tua geladeira só tem fruta? E ela quer beliscar alguma coisa na geladeira dela. Poderia a mesma coisa. Ela olha assim, ela fica assim, por que só tem fruta? E ela ama fruta. Ela adora morango, adora melancia. Então, o que eu fiz? Como ela é criança, então eu já comecei a deixar de um jeito diferente. Quando eu sei que ela vai lá em casa, ela gosta de comer a melancia com os triângulos ali, tipo como se fosse um picolézinho. Então eu já compro e já deixo Já deixa mais nesse lúdico pra tipo. ela O poder... visual que é sempre Exato. o relacionamento visual com a comida, né? Ela adora melancia, mas se tá lá assim, ela olha assim, ela não vou. Então, não adianta só ter em casa também. Você tem que ter de uma forma que você vá, seja atraente. você já também, pegar né? e que esteja prático. Também. Tem como você transformar a fruta em algo prático. Sim. Tá? Então deixa lavadinha, já deixa prontinha pro Sim, consumo Até pra mesmo. correria mesmo, né? Você chegou à noite em casa cansado, você não vai fazer alguma coisa. Você já pega o que tá pronto lá. Exato. A comida, não gosto de comer marmita e tal, mas se você cozinhar, eu, por exemplo, eu cozinho uma vez por semana, geralmente, ou sábado, à tarde, ou domingo, eu vou ao mercado, vou à feira, compro as coisas e eu deixo ali preparado ali a parte de carboidrato, já fica toda preparada. Eu só vou mudando, vou variando ali aos frescos, né, as verduras, a salada, mas você consegue deixar pronto ali, Sim. porque na semana você vai só tirando as porções, Sim. você congela, Perfeito. e é diferente você congelar a tua própria comida que Sim, do você que comprar. fez. Do que você comprar É, congelado. você Com fez, certeza. você temperou, você provou ali, você pôs uma música, você abriu um vinho ali, tá? Você Tem fez que ser aquele prazeroso momento. também, né? Tem que ser o momento do preparo, Sim. tá? Legal. Ele é importante. Muito bem. Excelente dica, Fran. Bom, então pra gente encerrar, depois não sei se vocês vão querer colocar mais alguma coisa, mas a Luciana Tomás, da Moraes, ela fez, na verdade, não é nenhuma pergunta, é muito dentro disso que a gente tá falando também, que ela fala assim, ó, o alimento tem a sua importância e se a intenção de melhorar a alimentação para perda de peso, o ideal é procurar um profissional, que você também já falou aqui um pouco mais cedo, né? Profissional da área da saúde, especializado para adequar as suas necessidades. Sim. Que é o que a gente tá falando o tempo todo aqui no programa. Sim. Cada pessoa é uma pessoa, cada organismo, né? Então a gente não pode generalizar, né? Não, o que eu acho em relação a isso? É fundamental, a gente tem os nutricionistas, quando a gente fala de prescrição de dieta, para emagrecimento, para perder peso, porque a gente tem a orientação alimentar, né? Eu sou enfermeira, médico, a gente trabalha com orientação alimentar. Por quê? A gente não está pensando em emagrecimento, está pensando em saúde. Então, eu tô com tua diabetes está alta, teu triglicérides está alto, vão sentar aqui, Afonso, você vai cortar isso, vão colocar isso, vão introduzir isso. Eu faço uma orientação alimentar. Agora, a dieta para a prescrição de dieta que coloca lá 30 gramas de sei o quê, 300 gramas, isso daí só um nutricionista pode fazer, tá? E aí, mas qual que é a questão? Pouquíssimo, a gente tem o quê? 5%, 10% da população que faz isso, ou que tem dinheiro mesmo ali para investir nisso. Então, a gente tem que pensar em uma coisa um pouco mais individualizada, pensando nessas dicas macros que a gente faz, tá? Mas se tem a oportunidade, se tem como fazer, e é um nutricionista, vá. É legal, é importante. Com certeza. Perfeito. Muito bem. Da minha Alguma parte, consideração? eu sim. Obrigado, Fran. Obrigado, Renato. Eu que agradeço. Papo reto, ao pessoal que está apoiando a gente, Confip, o iTech, Alliance, meu parceiro aqui, o Moraes. E dizer o seguinte, eu já tô com fome. Assim que deu. A gente tá falando de comida. Vamos comer arroz e feijão hoje com a consciência tranquilíssima. Tá? Então, obrigado, aprendi bastante aí, foi muito bom. eu que Espero que vocês tenham agradeço. gostado também. E é isso aí, vamos lá.
Bom, eu agradeço a Fran, foi muito expositiva, muito prática, né? E bem vai deixar todo mundo, no mínimo, além do conhecimento que você trouxe, vai deixar todo mundo com fome, né? Todo mundo já comer bem. Daqui a pouco, comer bem. Comer bem, tá todo mundo com fome. Agradeço a Renata pela criação, ideia e apresentação fantástica, papo reto, né? E a Fran, quando ela for se despedir, ela vai apresentar 2 livros. Isso, exatamente. Ela vai, vou deixar esse espacinho para ela. Também, né? Sim, os meninos, inclusive, vão colocar livros também que ela tá lendo, eu também estou lendo, que é a Felicidade de Harvard, né? Felicidade de Harvard, nome é isso, até? O Jeito Harvard de Ser Feliz. O Jeito Harvard de Ser Feliz. É muito bom, leiam esse livro. Que vocês lendo esse livro, completando com as dicas de hoje e com alimentação saudável, exercícios, vocês não vão cair em depressão. Com certeza vão ter sucesso na vida, felicidade no amor. É isso daí. Bom, então eu só vou... O pessoal já tá deixando aqui, né, os agradecimentos. Fran, muito obrigada, que aí eu vou passar a bola para você encerrar e mostrar os livros pro pessoal. Acho que são dicas bem legais mesmo, o doutor Afonso lembrou muito bem. Depois desse bate-papo, o pessoal falando também em relação ao almoço, enfim. Mas obrigado mais uma vez para vocês que estão aqui com a gente todo sábado. Obrigado de verdade por estar aqui com a gente hoje. Eu aprendi muito, então eu imagino também a gente aqui, né? Hoje, claro, várias dicas, vários insights, exatamente, que certamente eu vou levar pra vida e pode me cobrar, que né? Mudou a minha visão em relação a algumas coisas, então acho que, de novo, né? O nosso intuito era esse, e que bom que a gente tá conseguindo fazer isso. Se a gente conseguir fazer com cada um de vocês que estão aí do outro lado também, missão cumprida. Nossa missão tá cumprida. Então, processo. Muito obrigado. É isso. Pessoal, a gente acompanha as nossas redes sociais, o Humanamente Agora tem perfil próprio, tem o nosso canal no YouTube, Instagram. Como o doutor Afonso falou no início do programa, indique, né, manda pros amigos, gostou aqui das dicas da Fran, do nosso programa de hoje, se inscreva lá para receber as nossas notificações. É muito, muito importante, porque a gente precisa de ter vocês com a gente, ter o feedback pra gente continuar. Tá bom? Então, isso é bem importante. Siga a gente lá. Obrigado, gente. Então, obrigado pra quem acompanhou até agora. E Fran, é isso. Então deixa a bola com você agora para mostrar o livro pro pessoal e a gente encerra por aqui. Gente, obrigada. Tô muito feliz de ter vindo. Realmente esses assuntos são um pouco abordados dessa forma, assim, mais livre, mais leve. E é isso que eu queria deixar aqui para todo mundo, que a alimentação, ela faz parte de um mindset de saúde, um mindset saudável. Então, se o teu mindset está saudável, está no de crescimento, você vai... vai ter interesse em se esforçar para ter uma alimentação mais saudável. E aí eu vou deixar aqui 2 livros que eu gosto muito aqui, né? Esse aqui é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Aqui. Gosto muito, tá? Inclusive, é de Harvard que vem a medicina do estilo de vida. Eu tinha falado, né, dos médicos no Brasil, que a gente tem hoje a Sociedade da Medicina do Estilo de Vida. Isso é super bacana. Dá uma olhadinha no Instagram, na internet, tem sobre eles também. E é super bacana esse aqui. E é o próprio Mindset, né? Ele já é um livro um pouco mais antigo. Mas é um tema que, assim, ainda é atual, é necessário, que é tudo que a gente falou aqui sobre essa teoria do desenvolvimento, né, do treinamento da mente, do mindset fixo, mindset de crescimento, a psicologia do sucesso, super interessante, que serve para tudo. Isso daqui é gatilho para qualquer questão que você precise mudar na tua vida, sem dúvida. Perfeito. Valeu. Então é isso. Até o próximo programa, pessoal. Valeu, gente. Até. Valeu. Aí.